Mas levante as suas mãos ao céu assim, feche os seus olhos. Eu sinto uma alegria por estar aqui na presença de Deus, junto com todos vocês, para juntos estarmos aqui adorando o nome de Jesus. Junto conosco também temos aqui os internautas, os ouvintes da Rádio Boas Novas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta manhã de sexta-feira, no prosseguimento desta campanha. Com certeza Deus tem uma palavra toda especial para você e Ele vai sim sarar a sua terra, Ele vai agir na sua vida. E nós vamos agora fazer só um minuto de oração antes de nós entrarmos na ministração da palavra. Feche os olhos. Eu quero que você se lembre agora que o que você tem de mais importante na sua vida é a sua família e uma família propensa a ser salva. Uma família que você deseja que seja uma família salva. E agora você vai dizer algumas palavras para Jesus, buscando isso em favor da sua família. Feche os olhos. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós adentramos a Tua presença em oração nesta manhã. Primeiramente, rendendo graças, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos na Sua casa, de adorar o Seu nome, cultuarmos o Teu nome, porque sim, meu Pai, nós estamos aqui para receber as bênçãos que vêm do Senhor. Por isso, ó Pai, venha receber a adoração, o louvor, as orações e tudo aquilo que nós apresentamos no nosso culto nesse dia. E venha também, meu Pai, abençoar as famílias, a família de cada uma destas pessoas, de cada um destes internautas, de cada um destes ouvintes, que eles possam, ó Pai, ser impactados com o Teu poder. E venha, meu Pai, nesse dia de hoje, receber a Tua providência. Que a terra de cada um, que a vida de cada um, meu Pai, seja sarada, seja curada, seja abençoada, para a glória e honra do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Apanha a sua Bíblia, por gentileza. Abra ela lá no livro de Crônicas. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7. Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho a respeito do caminho anunciado por Deus para sermos abençoados. O caminho que Deus anuncia para que nós vamos ter a nossa terra curada, sarada, a nossa vida abençoada. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12. Aguardando, os irmãos encontrar o texto. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí a leitura na sua Bíblia com os olhos. Diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração com a palavra dele? Senhor meu Deus e Pai, fala a cada coração, a cada vida nesta manhã, meu Pai. Traz a compreensão da Tua palavra, que cada um possa compreender sim, meu Pai, o caminho que o Senhor nos orienta a trilharmos, a seguirmos, para termos a nossa terra sarada, para termos, ó Pai, a bênção do Senhor.
Por isso, nos usa como instrumento em tuas mãos para ministrar a tua palavra e que cada um destes corações, os nossos corações, estejam abertos para receber esta palavra em um nome do Senhor Jesus. Amém. Agora pode se assentar, desocupa suas mãos e por um breve momento, dá aquela melhor salva de palmas e o melhor glória a Deus que você pode dar para Jesus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então hoje nós vamos aprender aqui algo muito importante, algumas lições. Na verdade, nós vamos ter aqui a compreensão de qual é o caminho que Deus aponta, direciona, para que nós venhamos ter a nossa vida abençoada. Nesse exato momento, pode-se dizer que há milhões e milhões de pessoas por toda a parte do mundo que estão vivendo momentos difíceis e que desejariam ter a vida abençoada. Porque quando nós falamos de vida abençoada, no sentido genérico, nós estamos entendendo que vida abençoada é uma vida onde nós temos, sim, problemas, mas capacidade para lidar e vencer estes problemas. Força para perseverar e triunfar sobre os problemas. E não é isso que acontece com muitas pessoas, com muitas famílias. Muitas pessoas estão nesse momento se julgando derrotadas, vencidas, fracassadas. E nós vamos então aqui hoje mostrar para vocês que existe um caminho. E esse caminho é apontado e direcionado pelo próprio Deus, que é a fonte da nossa bênção. Não é um caminho apontado por um pensamento, uma compreensão humana. É um caminho apontado pelo próprio Deus, que também tem a bênção para nos entregar. E nós vamos descobrir esse caminho observando alguns passos que todo homem e mulher que deseja ter a vida abençoada precisa trilhar por ele. E no texto que nós lemos, nós temos todas essas informações. A primeira que eu quero passar para vocês, a primeira informação, o primeiro passo, é que tem que estar consciente todo homem e toda mulher, que aqueles que querem ser abençoados, as pessoas que querem ter uma providência de Deus, para que as suas vidas, as suas famílias sejam abençoadas, elas precisam fazer parte de um povo denominado povo de Deus. Povo de Deus. Se estas pessoas desejando ter a vida abençoada não faz parte desse povo denominado povo de Deus, elas ainda não conseguiram compreender que precisa trilhar esse caminho e que este é o primeiro ponto. Fazer parte de um povo que é denominado como sendo o povo de Deus. Eu quero perguntar, quem é que está em nosso meio que faz parte desse povo, conhecido como o povo de Deus? Eu entendo então que com esta resposta você está me dizendo que você já deu o primeiro passo. Agora nós precisamos compreender, como o Senhor falou, e eu vou contextualizar aqui o texto, vou apresentar a narrativa. O texto que nós lemos está num exato momento onde houve o diálogo entre Deus e Salomão. Um rei, descendente do rei Davi, reinava Israel. E no exato momento em que Salomão estava edificando uma casa, um templo, que até então, naquele momento, o local onde se oferecia sacrifícios a Deus, o local onde o povo adorava a Deus, era um tabernáculo, era uma tenda, que se podia movimentar em locais. E a Bíblia diz que essa tenda foi feita na ocasião em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto, aguardando o momento em que Deus autorizasse eles a entrar na terra prometida. Agora, habitando na terra prometida, já podia ter então um local fixo, onde todo o povo reuniria para adorar a Deus e cultuar a Deus. Então Salomão edificou esse templo na cidade de Jerusalém. E próximo ao momento de fazer a consagração do templo,
Ele orava a Deus constantemente, pedindo para Deus a aprovação, para que Deus pudesse, sim, manifestar a sua glória naquele templo que ele havia edificado. Então Salomão orando a Deus, Deus ouvindo a oração de Salomão, em uma determinada noite, Deus vem em uma visão, vem um sonho, vem uma visão e fala com Salomão. Eu ouvi a sua oração. E aí Deus diz uma surpresa para Salomão. Deus disse, eu escolhi esta casa. Então se percebe aqui, que Salomão, embora edificando aquela casa, mas Deus já havia escolhido aquela casa, mesmo antes de Salomão edificar ela. Já havia um propósito no coração de Deus, que aquele homem fizesse aquela casa para ser casa de oração, casa de culto, casa de adoração, casa de encontro com Deus vivo. Bom, e aí Deus começa a falar com Salomão algumas informações, que é o que nós vamos aprender aqui dentro desse texto. Como nós já lemos, esses passos, esse caminho, que é um caminho que tem que ser trilhado indiscutivelmente, absolutamente, por todo aquele que quer ter a terra sarada. E quando eu falo terra sarada, estou me referindo a ter a providência de Deus, a bênção de Deus, o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Então Deus começa a dizer para Salomão um ponto importante. O segundo passo que nós precisamos compreender nesse caminho. Que todo aquele que faz parte do povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, que se chama pelo o grupo de servos de Deus, aqueles que fazem parte do grupo que é denominado como povo de Deus, eles têm então um Senhor. E esse Senhor é Deus. E Deus dá o caminho, a direção. Como agir, como viver de uma forma agradável a Deus. E nesta caminhada há a possibilidade de algumas pessoas, talvez até mesmo uma família, talvez um pouco mais amplo, até mesmo a sociedade, uma nação, um povo, começar a sair fora da direção ou do caminho que é agradável aos olhos de Deus com relação às suas ações, às suas atitudes. E aí nós percebemos Deus revelando que ele tem uma vara. E a vara dele para corrigir filho, que nós denominamos como disciplina de Deus, é por um dado momento permitir que situações adversas venham nas nossas vidas. E essa decisão de Deus, essa permissão de Deus, tem um objetivo. Nós observamos isso aqui no versículo 12 ainda e versículo 13. Se eu fechar os céus, olha o que Deus está dizendo. E se não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar aperto sobre o meu povo, isso aqui é a vara de Deus, é a disciplina de Deus que Deus trata com aqueles que fazem parte desse grupo chamado grupo do povo de Deus. O segundo passo que nós precisamos compreender nesse caminho é que se você faz parte do grupo do povo de Deus, você é gente, ou se você é uma pessoa que é parte do grupo, ou parte do povo de Deus, o seu Deus, ele há momentos que, por seu benefício, corrigindo os seus passos, ele vai permitir situações para te disciplinar, para te orientar. Como um pai orienta o filho, como um pai disciplina o filho, visando a correção dos erros do filho, para que o filho possa, sim, ter uma vida de bonança, uma vida de conquista, uma vida de vitória, e não ser sucumbido, não ser derrotado pelas adversidades como consequência dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. Então Deus está dizendo para Salomão, olha, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que diz que é povo de Deus, quando eu enviar essas situações ou permitir essas situações na vida deles, aí Deus apresenta outro passo. O terceiro passo nessa caminhada, que é quando essas pessoas que fazem parte desse grupo, que é povo de Deus, que está recebendo ou está permitindo, ou está vendo situações adversas na sua vida, e percebe
que Deus está permitindo aquelas situações porque querem delas uma correção, porque Deus vê ela como filho. Deus não vê ela como uma pessoa estranha. Deus não vê ela como uma pessoa que faz parte de um outro povo. Deus vê ela como uma pessoa que faz parte do povo que chama pelo nome dele. E ele tem zelo para com esta pessoa. Então esta pessoa percebe que o que ela está passando pode ser, sim, Deus chamando a atenção dela. E ela então toma a decisão e disponibiliza em se humilhar diante de Deus. Olha que nós vemos aqui no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou fazer uma colocação aqui que de repente vai impactar o seu coração. O amor de Deus é um amor perfeito. Deus ama o pecador. Deus ama. Só que as bênçãos de Deus, como resposta a um clamor, como resposta a uma busca, precisa ser de um coração arrependido, contrito. Um coração humilde. Porque a partir do momento que alguém se humilha na presença de Deus, ela está reconhecendo que Deus é soberano, que Ele tem as regras e cabe à pessoa que quer ser abençoada cumprir aquelas regras. Então aqui no versículo 14 Deus está dizendo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão constantemente recorrendo à presença de Deus, aos cultos. Mas uma boa parte dessas pessoas estão recorrendo às igrejas com um princípio de religiosidade, não com um princípio, um coração aberto, para reconhecer Jesus como soberano, para reconhecer Jesus como seu Deus, como aquele que tem a bênção para a pessoa gratuitamente. E por isso muitas pessoas não se humilham diante de Deus, elas confiam na bênção que vem pela ministração do pregador, do pastor, da comunhão e fidelidade do homem e da mulher que está ministrando a palavra, que está orando por ela. Mas dentro do coração dela, muitas das vezes, ela quer a bênção, ela quer o resultado da oração que está sendo ministrada em favor dela, mas ela própria ela não quer ter um relacionamento com aquele que está usando o pastor, usando o obreiro, usando quem quer que seja que está orando para ministrar a bênção. Pois a virtude, ela não provém do profeta, ela não provém do ministro da palavra de Deus, a virtude provém de Deus. O ministro, o pregador, o profeta, ele é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Então as pessoas precisam entender que elas precisam se humilhar diante de Deus. E quando não há humilhação sincera entre ela e Deus, há a possibilidade da bênção dela ser retida. Por quê? Porque ela não está trilhando o caminho correto pelo qual Deus ensinou para alcançar a sua terra sarada, alcançar a bênção que ela deseja. Preste atenção no raciocínio. Deus está dizendo, esse não é estranho, não é ímpio, não. Essa palavra é para você que é povo de Deus. Deus está dizendo, se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar por quê? Reconhecer que as situações difíceis que de repente eles estão passando é porque eles estão agindo de uma forma contrária ao meu desejo. E aí se essas pessoas mesmo agindo e reconhecer que tem que humilhar, que tem que reconhecer, que tem que mudar as atitudes, elas então dão outro passo, que é confiar no amor desse Deus que é Pai. O amor de Deus, irmãos, ele é inspiração para toda a humanidade. Porque Deus, eu vou repetir o que eu disse, Deus é Pai. E como Pai, Ele disciplina, Ele corrige, mas com a finalidade de corrigir sim os nossos passos. E quando nós reconhecemos que estamos errando, e corrigimos os nossos passos, nos humilhando a esse Pai, a razão da disciplina deixa de existir, a disciplina cessa. A disciplina cessa. Então Ele está dizendo, se esse povo se humilhar, olha o que ele diz mais, orar. Preste atenção. Humilhar e orar. Orar é você
falar com Deus, buscar a Deus, abrir, expor o teu coração diante de Deus. Não é raro, às vezes, que nós encontramos pessoas que fazem certas ações ou percebem nas suas vidas, ações, atitudes que elas estão fazendo, que são desagradáveis a Deus, e que aquilo pode ser sim um impedimento diante de Deus, que elas ficam até mesmo constrangidas de agir daquela forma. Porém, elas não têm aquela atitude de ir diante de Deus, como um filho, a de ir diante do pai quando reconhece que está errado, talvez com a cabeça baixa, com a cabeça curvada, talvez sem coragem de olhar no rosto, na face do pai, mas dizer: Pai, eu errei, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que o meu coração, mais voltado para aquilo que é desagradável ao Senhor, me seduziu, me enganou, me levou a fazer aquilo que eu não devia e desagradei os seus olhos. Quando a pessoa entende isso, e ela se dispõe a buscar a Deus, ela vai até Deus, ela ora, ela busca, demonstrando a sua humilhação. Preste atenção. E mais um passo. Quando ela busca o Pai, quando ela busca a Deus, e com um compromisso dizendo: Pai, eu estou aqui para te pedir perdão, mas com o compromisso de que eu não vou mais agir daquela forma. A minha vida vai ter uma mudança. Literalmente, eu vou estar convertendo o meu caminho, as minhas atitudes. Porque este é o processo correto. A capacidade de fazer a vontade de Deus é o próprio Deus que nos dá, irmãos. A capacidade de agradar a Deus é o próprio Deus que nos dá através do Espírito Santo que é nos concedido. E quando você se humilha, reconhece a falha, e na condição de humilhar, até mesmo também reconhecendo que é incapaz de mudar sozinho, é incapaz de alterar sozinho os seus atos, as suas atitudes. Quantas pessoas que são viciadas, vou começar a dar exemplos, que elas não querem ficar pelas ruas, elas não querem ficar longe da família, elas não querem viver aquela vida de sofrimento, mas elas não conseguem mudar a atitude, porque existe alguém, algo mais forte do que elas, lutando contra elas, que tomou conta ali do seu organismo, e espiritualmente também, que é Satanás oprimindo a vida através daquela situação. E ela precisa de ajuda de alguém externo. Então o pecado, ou a vida do homem e da mulher que serve a Deus, quando ele erra, é reconhecer que Jesus, reconhecer que Deus é Pai, é se humilhar diante dele, é pedir perdão para ele, e aí ele vai te visitar, ele vai te responder, ele vai te entregar aquilo que você precisa para vencer, porque olha aqui a resposta dessa atitude, desse processo ainda no versículo 14, a palavra de Deus dizendo: converter os seus maus caminhos, parte B, então eu ouvirei dos céus. A Bíblia está dizendo a palavra então, denota uma condição, só a partir daquele momento, só a partir de cumprir esses passos. Então, Deus está dizendo para Salomão: então, logo após aquele povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entregarei a bênção, entregarei o milagre, entregarei a providência. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você consegue já perceber qual é o impedimento para triunfar? Não estou dizendo absolutamente que todas as situações difíceis que um servo de Deus passa está demonstrando literalmente e absolutamente que Deus o está disciplinando. Não, não é isso. Estou dizendo que é um processo que tem que ser considerado por aquele e aquela, para aquela pessoa que deseja ter a sua terra sarada, que deseja ter a bênção de Deus na sua vida.
Pois se ele vai na igreja, se ele diz que é servo de Deus, se ele confia no Senhor e não é somente um simpatizante do Evangelho, e ele quer trilhar o caminho correto, ele tem que considerar esses passos. Ele tem que considerar essas atitudes. Que ele precisa, de repente, perceber que alguma coisa está acontecendo de adversidade, é simplesmente Deus permitindo para motivar a pessoa a se aproximar diante de Deus. Em um outro extremo, em um outro caso, há pessoas que passam por situações adversas, fazendo parte do povo de Deus, e que não é se enquadrado no sentido de fazer ele se arrepender de algum ato, analisar a vida e chegar à conclusão que há erros na sua comunhão com Deus, mesmo porque não há ninguém perfeito, mas há momentos que não é isso. Há momentos que as adversidades acontecem, é importante eu estar falando isso também, porque Deus quer, através de mim, através de você, através daquela situação, provar a sua fé. Até que ponto você vai continuar confiando em Deus, confiando que Ele vai sarar a sua terra, confiando que Ele vai entrar com a providência, que Ele vai te amparar, que Ele vai socorrer a sua vida, que Ele vai abençoar o seu lar, a sua família, mesmo que Ele esteja em silêncio naquele momento de luta e provação. Até que ponto você vai permanecer nessa confiança? Mas eu digo para vocês, a maioria está se privando da bênção de Deus. Porque elas querem a bênção, mas não querem seguir o caminho correto. Vou fazer aqui uma ilustração. Imagine você querendo se deslocar em direção a uma cidade de Brasília, no extremo norte, região de Sobradinho. É a lógica ir para Sobradinho e ir na direção ao norte. Mas você querendo, e de repente a direção ao contrário, ao sul. Há a possibilidade de você chegar em Sobradinho? Há. Contornando o planeta todo, irmãos. Dando a volta no planeta Terra todo para chegar lá em Sobradinho. Então, a lógica é que o caminho mais curto para receber a tua bênção é seguir as orientações de Deus e não se revoltar contra ela, tentando impor o seu pensamento, o seu caminho, o que você acha que é mais fácil, o que é mais correto. Pois esse Deus, que você chama Ele de Pai, que você diz que faz parte dEle, Ele existe de toda a eternidade, irmãos. Não há nada, absolutamente nada que Ele não conheça. Ele conhece tudo. Ele sabe mais a seu respeito do que você sabe a seu respeito. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o hoje, Ele sabe o ontem. E Ele é amor. Ele provou isso, enviando o Filho dEle para morrer no seu lugar, no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Louvado é o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, os passos são esses. E vou partir novamente para a gente concluir aqui a mensagem da sua resposta quando eu perguntei quem faz parte do povo de Deus. E você disse que você faz parte. Então, o caminho para você é esse. Analisa. Será que as suas atitudes não estão sendo a causa das adversidades às quais você está vivendo? E é muito simples chegar a essa conclusão. Porque a nossa consciência, ela está a todo momento mostrando as nossas atitudes. E para ter a consciência limpa, precisa acreditar no perdão de Jesus, não pela sua capacidade de praticar a vontade de Deus. Eu quero aqui, já que eu entrei nesse assunto, até mesmo fugir um pouquinho aqui o contexto da mensagem, para não trazer dúvida a esse respeito. Quando Adão e Eva pecou diante de Deus, desobedecendo à vontade de Deus, e perceberam que estavam nus, se sentiram desconfortados com aquela situação após a desobediência, eles fizeram aventais, vestes, com as suas próprias mãos, através de folhas, através de plantas, cobriu ali parte do seu corpo. O mérito aqui não é a quantidade que foi coberta do seu corpo. Se o corpo completo, parte do corpo, não vem um caso. Mas eles fizeram. E aparentemente percebe que as coisas parecem que estavam tudo bem, porque eles estavam tendo uma vida até normal.
A gente percebe isso porque eles seguiram uma vida normal, nenhum se escondendo do outro, movimentando no jardim. Mas quando ouviram a voz de Deus, chamando no jardim, a consciência acusou. Aquela roupa para eles, que eles mesmos tinham feito, aquela justiça que eles mesmos tinham feito, não foi o suficiente para fazer eles se sentir com a consciência livre de se apresentar diante de Deus como ele se apresentava nos dias anteriores. Se esconderam. Quando Deus os encontra, Deus pergunta: por que você se escondeu? E ele responde: porque eu tive vergonha, porque eu tive receio, porque eu estava nu, eu estou nu. E, na verdade, ele reconhece que mesmo com a veste que ele tem, ou que ele fez, ele se encontrava de uma forma ainda que na consciência ele mostrava e sentia que não seria agradável. E aí Deus diz: quem foi que te mostrou? Comeu daquele fruto que eu te disse para não comer? Bom, tem toda uma narrativa. No final, o que Deus faz? Deixa ele com aquelas roupas? Não. Deus pega um animal, o animal é sacrificado, a pele do animal é usada para fazer uma veste para cobrir a nudez de Adão. E quem fez isso não foi Adão, foi Deus. Agora Adão tinha uma veste que era o próprio Deus que estava dando. Era o próprio Deus que está dizendo: Adão, veste essa aí, agora você vai poder comunicar comigo, falar comigo com a consciência pura. Embora o pecado havia entrado, mas ele foi estabelecido, irmãos, o processo pelo qual nós possamos e podemos ser justificados. Não é pela nossa capacidade, mas é pela justiça que o próprio Deus traz para mim e traz para você. Então, voltando ao tema, quando o homem e a mulher reconhecem as suas falhas, pede para Deus perdoar, ou faz aquela análise, e percebe que tem uma coisa errada, para ele ter a consciência livre da acusação do erro, ele precisa do perdão do pecado. E ele precisa do perdão do pecado que vem de quem? Do Pai, daquele Deus que nós nos chamamos, dizendo que somos parte do povo que serve a Ele. É por isso que a Bíblia está dizendo, por isso que Deus está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer. Entenda nessa manhã, meus irmãos, que está ao seu alcance a salvação. Está ao seu alcance, no meio das adversidades, a providência, os milagres. Eu digo para vocês, Lázaro não teve que falecer. Não houve uma preocupação das irmãs de Lázaro, mas Jesus não ressuscitou. Não houve a preocupação entre homens e mulheres no decorrer de toda a narração bíblica, ou da Bíblia, servindo a Deus e passando por adversidades, mas Deus não foi com eles. Porque o nosso momento nessa vida, a nossa estadia nessa vida, em comunhão com Deus e fazendo a vontade dEle, mantendo esse relacionamento com Ele, vai nos produzir, sim, com certeza, a salvação, a vida eterna, irmãos. Se você quer a sua terra sarada, se você quer ter esse Deus do seu lado, pronto para te ajudar, para te auxiliar, de repente até permitindo você passar por uma situação, mas movendo as mãos em seu favor, você precisa trilhar esse caminho que é descrito por esta palavra. Nós precisamos seguir esses passos, buscando ao Senhor, e não de outra forma. Tentar chegar até Deus de outra forma, com outros passos, é privar a si próprio da bênção. Como eu ilustrei, é tentar chegar numa cidade como Sobradinho ao norte, transitando ao sul, dando uma volta no planeta. Quantas pessoas que estão fazendo isso, mas eu acredito que nesta manhã, Deus está colocando dentro do teu coração esse desejo de seguir o caminho correto, de trilhar os passos corretos, de ir encontro à tua bênção, a terra sarada, a terra curada, na presença de Deus, que é a tua bênção para você, para o seu lar e para a sua família. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Segue esse caminho correto, essa orientação, e você não vai se decepcionar. Faz uma análise da sua vida. Se humilha diante do Senhor a todo momento. Reconheça que Ele é soberano. Você não vai se decepcionar. Você de repente está se apegado a coisas que você julga não serem importantes.
Ou você julga que não ter nenhum problema em relação à sua comunhão com Deus? E de repente é esse o ponto que está te separando do Senhor, ou te separando da bênção. Mas quando você reconhece e se humilha diante do Senhor, buscando Ele em oração, busca, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você. 2, 3, 4, 10 palavras, começa dessa forma. Começa a falar com seu pai, começa a dialogar. Começa a falar com Ele, o seu Pai é Deus. Começa a falar, a expressar. Ele é um Deus, como eu disse, como um Pai que conhece todas as coisas. Antes de você dizer alguma coisa para Ele, Ele sabe o que você vai falar. Mas Ele quer ouvir, porque o fato de você se abrir para com Ele vai trazer uma paz interior. Vai fazer você ter uma experiência de amor com esse Deus que é maravilhoso. Que desde o princípio Ele sempre quis o bem para você. Ele sempre tem o bem preparado para você. E o nosso coração endurecido, o coração do homem e da mulher endurecido, querendo a bênção, e Deus dizendo, meu filho, é por aqui, venha até mim, e a pessoa andando para outro caminho. Em nome de Jesus, nessa manhã, segue o caminho que Deus está te direcionando, que você vai ter a tua terra curada, a tua terra sarada, a bênção vai vir na sua vida, no seu lar e na sua família. Louvado é o nome de Jesus. Aleluias, aleluias. O Espírito de Deus me revelou 16 pessoas em nosso meio. Que Jesus está dizendo que na vida, ou seja, na família dessas 16 pessoas, há membros ali, há familiares ali, que hoje, nesta manhã, Deus vai estar visitando eles e abençoando. Não porque você merece, não porque eles merecem, mas Deus mostrando que o nome dele é amor. Deus é Pai. Aleluias. Rachofaz. Ricobaceixas. Aleluias. Mas a alegria é maior ainda, irmãos. A alegria é maior do que receber a bênção para a nossa família. E Deus quer que você sinta. Deus quer que você sinta esta alegria. Se as adversidades virem, você vai sentir Deus do seu lado. E para isso nós precisamos, sabe de quê? Comunhão, se humilhar diante dele. E é isso que nós vamos fazer agora. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero fazer uma oração junto com todos vocês. Mas eu sou impulsionado, antes de orar junto com todos, fazer uma oração específica em favor de pessoas que estão em nosso meio. Está aí, está do seu lado. Talvez é você mesmo. E eu preciso orar por você nessa noite, ou perdão, nesta manhã. Eu preciso orar por você nesta manhã. E eu quero orar por você, junto com você, se humilhando diante de Deus, reconhecendo Jesus como seu Salvador, reconhecendo que você não consegue vencer sozinho, reconhecendo que você sim é um filho, você faz parte do povo de Deus, você ama a Deus, mas até então você estava agindo segundo a sua vontade, uma coisa aqui, uma coisa ali. E agora você quer o perdão dos seus erros, das suas falhas. Você quer esse amor, esse perdão desse Pai, que é Deus que te ama. Aleluias. Ramai chofasse. O Espírito de Deus me revela uma mulher que está com câncer no seu útero. Shalamai kofaz. E Deus está dizendo que hoje Ele vai entregar a cura, um milagre. Te demiaço, fatidemiasto. Aleluias. Mas eu quero orar aqui agora em favor de todos vocês que estão aqui presentes, os internautas que nos acompanham nesse momento, os ouvintes da Rádio Boas Novas, que querem aceitar Jesus como o seu Senhor, querem se humilhar diante dele e dizer: Senhor, tu és o meu Pai, me perdoa, eu quero te servir. Você vai dar um sinal com as suas mãos dessa forma. Você vai dizer: eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser um cristão para ir morar no céu. Eu não quero ser só um simpatizante. Eu quero ser realmente uma pessoa cuja a minha terra, a minha vida, a minha família é bênção.
E é isso que você vai estar dizendo quando você levantar a mão, aceitando Jesus como Salvador. Aonde está a primeira pessoa em nosso meio que vai tomar essa decisão nesta manhã? E eu vou orar por você. Inclusive já vou estendendo o meu convite a todos os internautas, os ouvintes da Rádio Boas Novas. Você que está nos acompanhando, tome essa decisão também na sua casa. Entre em contato conosco. Nós temos aí no rodapé do seu vídeo, aqui embaixo. Você vê aí os nossos números de contato, de WhatsApp. Você pode estar entrando em contato dizendo o seu nome, de onde você está nos acompanhando, e dizendo que você está aceitando Jesus. E dizendo essa mensagem no nosso contato de WhatsApp, nós vamos retornar para você o contato, trazendo orientações para que você possa sim ter a sua terra curada, sarada, a sua vida abençoada. Para você que está nos acompanhando pelas ondas da Rádio Boas Novas, mande a sua mensagem de texto ou de áudio pelo nosso WhatsApp, 61 30 42 6346. É o WhatsApp, viu? 61 30 42 6346. Envie a sua mensagem dizendo que aceitou Jesus. E nós vamos te orientar nesta caminhada. Mas aqui em nosso meio, aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Faz assim com as suas mãos, aí aonde você se encontra mesmo. Tem alguém em nosso meio? Nesta manhã, faz assim com as suas mãos, porque amanhã você não pode não ter esta oportunidade. Se humilhe agora. Reconheça esse Deus que é maravilhoso. Talvez você já tentou outras oportunidades, outras vezes e não conseguiu. Eu estou dizendo, quem vai te capacitar é Jesus Cristo. Não é você que vai conseguir pelos seus próprios esforços. Faz assim com as suas mãos. Aceita Jesus como Salvador. Tem alguém em nosso meio que está aceitando? O irmão lá está aceitando? De camisa amarela. Cadê a salva de palmas e glória para louvar o nome de Jesus? Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos orar em favor do servo de Deus, mas eu pergunto mais ainda, há outras pessoas em nosso meio que querem tomar essa decisão, como o nosso irmão tomou ali agora? Você vai aceitar Jesus, a sua vida vai ser diferente, irmãos. Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre. A própria Bíblia dá testemunho da fé de Abraão, porque ele perseverou. Ele perseverou em confiar nesse Deus e Deus cumpriu as promessas. E o interessante, com relação à promessa que Deus fez para Abraão, ele partiu sem ver o cumprimento na totalidade das promessas que Deus havia feito para ele. Sabe o que isso quer dizer? Ele acreditava que as promessas se cumpririam, se fosse necessário, Deus o ressuscitaria ou traria a vida. Abraão estava confiando e acreditando na promessa de ter eternidade. E é a mesma promessa que Deus nos faz, irmãos. De ter eternidade na presença dEle. Não deixe para amanhã. Onde tem mais alguma pessoa que quer aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor? Você está desviado e quer reconciliar aqui nesta manhã. Faz assim com as suas mãos, aí onde você se encontra. A irmã quer reconciliar, minha querida. Cadê o glória a Deus para Jesus? Vai louvando o nome de Jesus. Louvado, louvado, louvado. Com alegria, irmãos. Com alegria. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar em favor da serva de Deus, do servo de Deus. São pessoas que fazem parte do povo de Deus e que entendeu o caminho, o mistério da palavra. Tem mais alguém em nosso meio que quer reconciliar com Jesus Cristo? Estava afastado e quer reconciliar nesta manhã? Faz assim com as mãos. Não tem mais ninguém? Amém. Amém. Os internautas, os ouvintes da Rádio Boas Novas, envia sua mensagem. Diga o seu nome, de onde está nos ouvindo. Diga que está aceitando Jesus e nós vamos entrar em contato com você e te ajudar. Quero orar por vocês aí na sua casa, no seu lar, aonde você se encontra agora. Até mesmo aí no seu veículo, nos ouvindo pelas ondas da Rádio Boas Novas. Vou orar por vocês que estão aceitando Jesus. E vou orar também em favor da nossa irmã e do nosso irmão. Eu preciso que a minha querida irmã e o nosso irmão ali repita essas palavras. Ali atrás, a irmã Obreira. Ali com o nosso irmão que está aceitando Jesus. Ali, irmã. Aqui, orienta o irmão ali, orienta ele a... Isso, meu querido. Diga essas palavras, o senhor e a irmã, diga assim, Jesus. Os ouvintes de casa também que estão aceitando Jesus. Diga, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço de mim mesmo, não sou capaz de vencer as minhas lutas, os meus problemas. E nesse momento, eu torno público
que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador, para que a minha terra, a minha vida, a minha família seja abençoada. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Agora, vou orar em favor de vocês e orar em favor deles. Põe a mão no alto da cabeça. Põe a mão no alto da cabeça. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu oro aqui em favor de todos os irmãos, todas as irmãs, que estão agora, meu Pai, reconhecendo a Ti como Salvador. Essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo na internet, meu Pai. Essas pessoas que estão nos acompanhando aí pelas ondas da Rádio Boas Novas. Traz para eles, meu Pai, a providência, porque reconheceram o Senhor como Salvador nesta manhã. Entrega para eles o socorro, a bênção, a providência, a virtude que eles precisam, meu Pai, para vencer toda a luta e provação. Também apresenta aqui, meu Pai, esta serva e esse teu servo, que te reconheceu, meu Pai, de coração, reconciliando com o Senhor nesta manhã. Fortaleça na tua presença e que cada uma dessas vidas aqui presentes nesta manhã também, meu Pai, sejam impactadas com o teu poder, a tua glória, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.